O coronavírus está solta por aí e o pessoal tá ficando louco. Mas será que esse medo faz sentido e quais são as implicações disso? Bom, se você não me conhece, eu sou Lucas Kane, sou biólogo pós-graduando em neurociências, também sou terapeuta e hipnólogo. E antes de mais nada, eu quero te recomendar um filme que vai representar muito bem para você o que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Esse é um filme que praticamente prevê o que está acontecendo hoje, com a única exceção de que o vírus desse filme é um vírus realmente letal, então é um problema muito maior, mas que mostra muito bem como que funciona essa questão toda de transmissão, de surgimento de uma nova infecção, mas taxa de transmissão, como realmente um vírus vai passando de uma pessoa para outra, quais são os cuidados necessários, as implicações disso tudo, a epidemia do medo e as implicações que tudo isso tem, pessoas que tentam se aproveitar dessa situação e até mesmo teorias conspiratórias mirabolantes que surgem e que muitas pessoas acabam seguindo por uma simples ignorância mesmo, muitas vezes indo contra a ciência, as recomendações médicas e tudo mais. Esse filme se chama Contágio, de 2011, tá? Contágio de 2011. Cuidado, porque existe um outro filme chamado Contágio, mas que tem a ver com apocalipse zumbi, tem nada a ver com isso. É o Contágio de 2011. Assista esse filme que você vai conseguir entender muito melhor o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Tudo bem? Então fica aí a recomendação. Nós temos diversos vídeos já aqui no YouTube, na internet, falando sobre detalhes maiores do vírus, da doença e de quais cuidados devem ser tomados. Então não quero tomar tanto tempo falando disso não. Eu como terapeuta, hipnólogo e tudo mais, eu quero entrar um pouco mais na questão dessa epidemia do medo toda e de quais são as implicações que estão havendo hoje dentro desse universo terapêutico todo. Inclusive com promessas de curas mirabolantes que eu quero falar sobre isso também. Então primeiramente vamos entender o que é o tal do coronavírus de uma forma bem rápida, porque possivelmente você já viu outros vídeos falando disso. Um vírus em geral é um complexo proteico, algumas pessoas chamam ele de ser vivo, outras não, pelo simples fato de que ele não possui células. É basicamente um conjunto proteico com um material genético no meio, um DNA, um RNA. E justamente por ele possuir esse material genético, ele consegue infectar as suas células, utilizar a maquinaria da sua célula, já que ele não tem célula, para poder produzir novos vírus. Ou seja, ele começa a se reproduzir utilizando da maquinaria das suas células. A partir daí, quando ele vai infectando suas células e tudo mais, ele pode gerar uma doença, pode gerar um conjunto de sintomas. E como que se combate isso? Seu corpo possui um sistema imunológico, várias células de defesa que vão buscar combater esse vírus e, caso ela seja forte o suficiente, vamos dizer assim, ela consegue então combater e eliminar o vírus do seu corpo. E isso é importante para a gente entender o que eu vou falar mais tarde aqui nesse vídeo. Com o coronavírus não é diferente. É basicamente um bichinho, vamos falar assim, um complexo proteico que algumas pessoas chamam de ser vivo, outras não, que está infectando as células das pessoas e trazendo sintomas, alguns mais graves, outros mais leves. E vamos entender então qual que é realmente o perigo disso tudo. O coronavírus possui uma taxa de letalidade, ou seja, o que é taxa de letalidade? É a proporção entre pessoas que pegam a doença e pessoas que morrem dessa doença. Então essa taxa de letalidade para o coronavírus é realmente muito baixa. Cerca de 81% dos casos ou são assintomáticos ou possuem sintomas leves, no máximo sintomas de uma gripe, alguma coisa do tipo, e isso considerando a população inteira. Apenas 3% dos casos acontecem em pessoas com menos de 20 anos e em pessoas com menos de 40 anos a taxa de letalidade chega a apenas 0,2%. Em crianças, por exemplo, os sintomas são tão leves que muitas vezes passam desapercebidos. O grande problema do coronavírus é a taxa de transmissão, é o quanto que ele consegue infectar muitas pessoas muito rapidamente. E nós temos alguns grupos de riscos. As pessoas geralmente que sofrem mais com essa doença, que podem vir até a óbito, são geralmente idosos ou comorbidades relacionadas. E pela taxa de transmissão ser muito alta,
alta, acaba tendo muitas chances de chegar nesses grupos de risco. Muitas pessoas começam a ficar infectadas e se não há realmente um controle disso tudo, uma doença que não deveria ser assim tão grave começa a ser um grande problema pela hiperlotação, vamos dizer assim, dos hospitais, aí começa a faltar leito, então realmente o problema está na taxa de transmissão. A doença em si não é um grande problema, vamos dizer assim, a não ser nos grupos de risco, mas é porque ela realmente é transmitida muito rapidamente. E justamente por isso que vários desses cuidados que são passados por aí, eles são importantes, como o próprio isolamento, ou seja, não é que você não pode ver ninguém mais, mas se você está com algum sintoma da doença e tudo, é importante que você fique então mais distante, mais em repouso na sua casa, evitar aglomerações, lavar muito bem as mãos sempre, lavar superfícies também com álcool 70, alguma coisa do tipo pode ser importante. Vários eventos com pessoas de fora e tudo estão sendo cancelados justamente por isso, até mesmo atividades como aulas em algumas faculdades, escolas estão sendo canceladas, então esse processo todo ele é importante sim. Agora, assim como mostra lá naquele filme do Contágio, a pandemia do medo acaba se espalhando ainda muito mais rápido, porque as pessoas precisam entender de que todas essas medidas e tudo mais são justamente para evitar um grande problema. E quanto mais cedo realmente isso fosse tomado, melhor as chances de não ocorrer um grande problema. Então, não necessariamente pelo fato de nós estarmos tendo que tomar todas essas medidas, é porque já está tudo ferrado e acabou tudo. Existem algumas boas notícias, como por exemplo na China mesmo, isso já está começando a ser controlado. Nós entendemos já qual é o vírus, já existem protótipos de vacinas sendo produzidas. Aqui no Brasil mesmo, rapidamente, vocês devem ter visto que foi sequenciado rapidamente o genoma do coronavírus por aqui. Existem vários artigos científicos sendo produzidos, então realmente os esforços todos estão voltados para o controle dessa pandemia. E assim como na PNL a gente fala, todo problema você tem duas opções: ficar se lamentando por ele e provavelmente piorar o problema, porque você não fez nada para mudar, ou pensar, tudo bem, o que eu faço agora? E ao invés de você tomar uma decisão simplesmente na emoção ali, na teoria conspiratória e tudo, a ponto de você ir para o supermercado e pagar R$1.000 numa compra para fazer um estoque, achando que acabou o mundo a partir de agora, o que você deve fazer é parar, racionalizar tudo e pensar, o que eu tenho que fazer? Tomar os cuidados necessários, evitar aglomeração, tudo mais, quem sabe, se você quiser fazer uma compra maior, faça uma compra maior, mas nós não estamos ainda em nenhuma situação de emergência a ponto de você ter que fazer um estoque para um ano na sua vida, tá? Então vamos tomando os cuidados necessários, que se esses cuidados fossem tomados, se eles forem tomados, nós iremos controlar isso com muito mais rapidez. Agora, essa pandemia do medo toda, ela é um problema por vários motivos. Primeiro porque começa a haver uma espetacularização disso tudo, e a própria mídia começa a querer se aproveitar, e começam a aparecer outros aproveitadores por aí do momento. Lembre-se, o medo pode diminuir, inclusive, sua imunidade. Então, o medo não vai ajudar muito nesse momento. Talvez vai te ajudar fazendo você tomar os cuidados que você deve tomar. Mas cuidado para não sair por aí acreditando em qualquer coisa e buscando alguma cura milagrosa, alguma prevenção milagrosa a partir de aproveitadores. E isso é importante porque dentro desse universo terapêutico existem coisas muito estranhas aparecendo por aí, inclusive promessas de como se curar ou como se prevenir do coronavírus através da hipnose, que eu trabalho com hipnose, através de alguma terapia doida. E isso, na verdade, é uma dúvida comum, até mesmo antes de surgir o coronavírus, se terapias em geral, se a hipnose pode curar doenças físicas, questões que não envolvem diretamente um problema emocional, alguma coisa mental, vamos dizer assim. Eu quero esclarecer esse processo todo aqui também. Primeiramente, como eu já falei anteriormente, a nossa imunidade, ela pode ser influenciada por diversos fatores, inclusive fatores emocionais. Então, uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, por exemplo, vai ter altas taxas de cortisol na maioria das vezes. O cortisol por si só diminui a imunidade. Então, sim, faz sentido você pensar que uma pessoa que está emocionalmente estável, uma pessoa que está bem emocionalmente, vai ter uma imunidade melhor, mais forte, para conseguir combater qualquer doença. Além disso, corpo e mente são o mesmo sistema, não há uma separação do tipo, aqui é o corpo, aqui a mente, não é isso. Existe até um conceito hoje chamado Embodied Cognition, ou seja, seria como cognição incorporada, em que diz que talvez a nossa consciência não esteja apenas no cérebro, e sim no nosso corpo todo. Até porque nós utilizamos algumas metáforas de vez em quando que mostram um pouco disso. Ah, aquela pessoa é muito esquentada. A gente não sente
quente ou frio no cérebro. Então a gente utiliza algumas metáforas na vida cotidiana que mostram como que a gente sente tudo com o corpo também. E vários estudos mostram como que até mesmo a nossa alimentação, nosso sistema digestivo e até mesmo a nossa microbiota, que muitas pessoas chamam de flora intestinal, não sei porquê, né? Como se fosse nascer planta no seu intestino, mas a nossa microbiota pode afetar o nosso humor. Vários estudos buscando relacionar microbiota com depressão, ansiedade. Então é tudo um único sistema. Então sim, faz sentido pensar de que psicoterapias, de que a hipnose aliada a um processo terapêutico possa te ajudar com questões físicas. Sim, ok. Mas existem alguns problemas aí. Quando você faz uma divulgação, tipo, terapia ou hipnose para se livrar do coronavírus ou qualquer outra coisa, câncer, AIDS. Primeiramente, a gente não tem evidência científica do suficiente para poder quantificar isso tudo e dizer, olha, realmente isso aqui, esse processo terapêutico vai te ajudar com tal. É muito difícil a gente quantificar e poder dar qualquer tipo de garantia nesse sentido. A gente sabe com bastante clareza de que processos psicoterapêuticos vão ajudar muito com uma pessoa que tem ansiedade, uma fobia, uma depressão. Agora, doenças virais, câncer, esse tipo de coisa, isso já não é muito claro para a gente poder extrapolar dessa forma. Segundo, isso não é uma coisa inerente a uma metodologia, à hipnose, à psicoterapia, porque exercício físico, por exemplo, pode ajudar também na questão da imunidade. Talvez ter uma vida sexual mais ativa. Então imagina a gente começando a colocar nas academias e nas casas de swing por aí, venha se livrar do coronavírus. Não faz o menor sentido. Então por que faria dentro desse universo terapêutico também? E o terceiro e mais importante é o desrespeito quando surge com a ciência, com a medicina em geral, em que algumas pessoas começam a afirmar de que a sua mente por si só é a causadora dos problemas e é a que vai solucionar também os seus problemas. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso vem até mesmo daqueles conceitos do subconsciente, do Joseph Murphy, em que algumas pessoas acham que a nossa mente realmente ela pode fazer qualquer coisa, inclusive mudar a realidade externa. E eu não vou dizer que não pode, mas que a gente não tem evidência científica disso. E a importância da evidência científica é a gente justamente poder extrapolar isso para as outras pessoas, a gente divulgar isso. A ciência em si, não sei porque tem gente que vai contra a ciência. A ciência em si, ela é simplesmente uma forma de nós entendermos algo que a gente consegue replicar para passar para outra pessoa. E a gente consegue saber hoje das formas mais eficientes realmente da gente controlar uma pandemia, da gente controlar alguma doença, alguma infecção. E quando uma pessoa, por exemplo, diz que não tem problema a gente se aglomerar aqui não, e utilizar algum argumento religioso ou alguma coisa mais esotérica, mais empírica, mas que não há evidência científica disso para poder ir contra o que a ciência está nos colocando, isso é realmente um grande problema. Ou seja, a pessoa deixar de seguir essas recomendações simplesmente porque acha que a sua mente pode te curar de algo. E dentro dessa espetacularização toda, de todo o medo que existe aí, muitas pessoas acabam acatando essas promessas milagrosas porque parecem ser mais rápidas, mais efetivas, é algo diferente que traz o fascínio das pessoas. Então tome cuidado com isso. Siga as recomendações gerais médicas e tudo mais. Trate sua mente também, claro, isso é importantíssimo, mas cuidado com promessas milagrosas de psicoterapias que tratam questões físicas, enfim. Eu, como hipnólogo, digo que não apoio esse tipo de divulgação e acredito que o processo da hipnoterapia, por exemplo, pode te ajudar com várias questões emocionais que podem afetar sim na questão física, mas garantir isso ou divulgar isso dessa forma, por todos os motivos que eu coloquei aqui, não é algo que eu acho válido. Então, a minha mensagem é essa. Bom, é isso aí. Assista o filme Contágio, que vai ajudar você a entender isso tudo melhor. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal e deixe um comentário falando o que você achou, se tem alguma dúvida. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.